foi o tempo que um amigo meu se suicidou e eu tive aquele choque da experiência do suicídio dele, que me abalou enormemente. Eu falei, será que eu tenho coragem para dar uma finalidade à minha existência angustiada, como ele teve na dele? E aí eu comecei a loucubrar sobre isso, até que um dia eu falei, não, eu não quero mais viver. Eu vou atrás de uma arma, porque eu vou dar um tiro na cabeça, eu não quero que minha mãe se choque comigo, me arrebentando contra uma muralha na moto, nem nada assim tão esmagador. Mas eu não aguento mais viver. Aí nesse dia foi que eu passei na frente de um templo da Assembleia de Deus e tinha tanta gente saindo pela porta que eu tive que parar a moto, não dava para eu atravessar. Aí veio um garoto, falou, eu estudo na sua classe, você não me percebe, mas eu te conheço. Entra aqui e ouve uma mensagem que pode mudar a tua vida. Aí ele me levou para uma galeria, sentei lá. Do nada? Do nada. Deixei a moto lá, fui para a galeria, sentei lá na galeria, cheio de baseado na cabeça, né? E por que tu foi? Porque ficou irresistível o convite. Ele falou uma coisa impressionante, ele disse, você está com cara de quem quer morrer. Entra aqui e ouve uma mensagem que pode mudar a tua vida. Dê uma chance a essa mensagem. Aí eu parei, era uma Yamaha motocross, eu puxei a bicha ali na calçada, encostei lá, subi com ele, sentamos lá e eu falei, Jesus, eu vim para o lugar errado. Só tinha doido, né? Aquele povo gritando e línguas estranhas, algaravias estáticas, do lado de um estivador poderoso, com uma criancinha no braço esquerdo. Ele dava uns gritos, aleluia! Aí a criança chorava, ele sacudia aquela criança, a criança chorava mais ainda. Eu fui ficando distraído, eu falei, cara, eu pensei que eu conhecia os malucos dessa vida, mas se eu tiver que conhecer maluco, eu tenho que frequentar aqui, porque só tem doido aqui dentro. E aí, de repente, o pregador, que não estava dizendo coisa com coisa, fez uma pergunta. A pergunta retórica dele foi, vocês sabem por que no alto da cruz de Jesus havia uma epígrafe escrita em hebraico, latim e grego? Esse é Jesus o Nazareno, rei dos judeus? Aí eu parei, doidão. Falei, engraçado, eu não sei. Vamos ver o que esse idiota vai dizer, né? Porque a pergunta chamou minha atenção. Só falta a resposta dele e me botar para fora daqui, de raiva. Aí ele chegou e falou e disse, porque o latim era a língua dos romanos e do poder político e do império, porque o hebraico era a língua do monoteísmo, isso era em Jerusalém, e porque o grego era a língua da filosofia e da comunicação geral no mundo. E Deus queria que o mundo inteiro soubesse que aquele que estava naquela cruz era o centro de todas as coisas. Foi só isso que ele disse que fez sentido para mim. Aí eu comecei a chorar, caí em mim mesmo. A minha viagem, o baseado ajudou um pouquinho na história, porque eu comecei a me sentir um meteoro, um ente cósmico sem força gravitacional, atraindo-o para lugar nenhum, como se eu estivesse passando pelo universo, indo para o vazio, para o gelo, para o frio universal, absoluto, para a não luz, para coisa nenhuma, cósmico. E assim fosse a minha vida, eu comecei a chorar e dizer, o que eu preciso é desse centro. Eu não tenho esse centro, eu não tenho essa convergência, eu não tenho essa força gravitacional. Eu sou um astro que não gravita em torno de nenhum significado. Aí fui embora chorando, devo ter dirigido umas 2 horas pela estrada, no meio da mata. Naquele tempo você saía de Manaus, 5 minutos você já estava na floresta. E aí eu fui embora na floresta, andando,
E chorando, chorando. Mas tu me disse que teu encontro com Jesus foi sozinho. Foi. Aí, voltei para casa, umas 3 horas da manhã, por aí, 4 horas, 3h30. Deitei e fiz minha primeira oração, sozinho, a minha mesmo. Eu me ajoelhei e falei: Jesus, mamãe vive dizendo que tu vieste ao mundo buscar e salvar gente perdida. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu acho que eu sou o cara ideal para ser achado. Então, me acha, por favor, porque eu não consigo te alcançar. Tu és aquele que tem o poder de me alcançares. Me alcança, por favor. Aí dormi, desmaiei de fato, aos prantos, chorando. Quando foi 6h30 da manhã, eu fui acordado por uma força estranha, dominando o meu corpo e jogando para todos os lados. Eu estava completamente lúcido, mas sem nenhum domínio sobre o meu controle motor e corpóreo. Estava de passageiro no corpo. Eu estava sob uma sujeição espiritual. A minha mente lá assistindo aquilo tudo sem nenhum poder de parar coisa alguma. Eu ouvia aqueles gritos, aqueles grunhidos que eu estava dando, como se não fosse eu. E aí meu pai entrou no quarto e muito mansa, tranquila e serenamente olhou para mim no chão, me jogando para lá e para cá, e falou: eu não gerei filhos para serem habitação de demônios. Eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. Fica livre, Caio Fábio. Aí aquele negócio, foi embora de mim. Aí ele me levou para a cama dele, eu fiquei lá numa posição fetal até mais ou menos meio-dia. Quando eu levantei ao meio-dia, minha mãe disse: olha, o seu pai, que nunca te pediu nada desde os 15 anos, perguntou se você poderia estar aqui hoje às 6h30 da tarde, porque ele precisa ter uma conversa definitiva com você. Aí eu falei: diga para ele que eu estarei, que eu sei qual é a conversa e que já está tudo resolvido, mas eu estarei aqui. Aí peguei a moto, fui para um lugar onde eu sabia que tinha um igarapé maravilhoso, lindo, na Estrada dos Franceses, muita floresta, muita coisa linda no lugar. Eu passei pelas trilhas todas até a moto não poder mais ir. Larguei a moto e corri nas trilhas da floresta até que eu cheguei no igarapé, com aquela clareira linda para cima, um dia maravilhoso. Dia 18, esse já foi o dia 19 de julho. Eu tinha ido naquela reunião na Assembleia de Deus no dia 18 à noite. E aí eu falei: Jesus, eu já sou teu. Eu fui batizado pelos católicos com 1 mês de idade, pelos presbiterianos com 2 meses de idade. Agora somos só nós dois. Aí me joguei para trás, de costas, em nome do Pai, com os olhos abertos, vendo aquele céu azul, aquela água límpida. Voltei e tomei ar em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Aí saí dali correndo, numa alegria. Aí encontrei uma ex-namorada minha e um amigo que vinham em 2 cavalos de raça, na parte da estrada onde dava para passar. Aí ele falou: como é que é, seu Caião? Tudo bem? Não sei o quê. Estou aqui com essa mutucona de maconha. Vamos fumar um baseado? Aí eu falei: olha só, o Caio, que fumava baseados, eu deixei morto aqui a uns 4 quilômetros de distância. Está mortinho lá. Esse aqui não fuma baseado. Esse aqui não tem nada a ver com o cara que você conheceu, nem com o cara que te namorou, fulana. Nada. É um outro cara. E tem o seguinte: se insistirem em querer trazer aquele cara de volta, a única coisa que eu sei é encher de cacete. Não insistam, porque eu vou bater.
E aí fui embora, cheguei em casa, meu pai chegou para mim e falou: meu filho, deixa eu te dizer, sem delongas, ou é Cristo ou é o caos. Aí eu falei: não, pai, é Cristo. Eu já contei para ele a história do que tinha acontecido. Aí começamos a chorar juntos. Aí ele falou: qual você acha que vai ser o seu maior problema? É droga? Eu falei: não, droga é bobagem. Maconha é besteira. Qualquer dessas coisas aí eu paro a hora que eu quiser. Isso Agora, aí. mulher. Agora, a mulherada, cada bunda, elas vêm de moto, passam aqui na frente de casa, buzinam, pedem para eu sentar atrás, vem que eu vou te levar. É todo dia, toda hora, o senhor vê. Então, mulher que vai ser o meu problema, e eu não sei como lidar com isso, me ajuda. Aí ele falou: então vamos fazer o seguinte, vamos matar a carne. Eu falei: como assim? Ele falou: essa é uma expressão do Novo Testamento, de Jesus, de Paulo, de Pedro, e são essas pulsões animais, tem a ver com os seus vícios. Você começou a ser condicionado sexualmente muito cedo, você nasceu igual um bichinho, assim, sentindo feromônios e cheiros os mais variados. Depois teve o episódio da tua infância que foi duradouro e marcante. Você nunca mais parou. Então, você é um ser aceso sexualmente. Eu vou te ensinar o oposto. E eu falei: como é que isso funciona? Ele falou: vou te ensinar lendo o Novo Testamento, lendo os Evangelhos. Você vai ler, vai usar a sua mente e o cérebro bom que Deus te deu para ficar cheio da mente de Cristo e dos ensinos de Jesus e praticá-los. E vou te ensinar a jejuar e a orar, que é o que eu mais faço na vida. E a gente está começando amanhã. E aí eu comecei a jejuar e orar com o papai. A gente ia para a floresta, nós dois, jejuávamos 24 horas e voltávamos. Aí o prazer no jejum foi crescendo tanto que o dia que eu tinha que comer é que era o dia ruim, era o dia que eu quebrava o jejum. Aí eu fui aumentando o prazer no jejum, passei a jejuar 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, uma semana. Aí eu era obrigado a beber no 3º dia um pouco de água para não sofrer uma desidratação radical. Minha mãe ficava preocupada comigo, me forçava a tomar um pouco de líquido só, mas comida não. Aí eu caí lá do peso de jiu-jiteiro, todo musculoso, para 63 quilos, fiquei magrinho. Aí foi o tempo em que eu sofri maior tentação de briga, porque todo mundo em quem eu tinha batido na cidade era gente pra caramba, disse: o cara se converteu e tá com 63 quilos. Vamos meter ele a porrada agora. Chegou a hora de entrar no cacete. E aí, cara, eu tive que pedir a Jesus muito domínio próprio. Porque o sujeito vinha, eu sabia que ele estava forte, ele estava isso, ele estava aquilo, mas eu sabia que eu sabia o que ele não sabia. E que eu, com toda a minha fraqueza, ele não ia durar 1 minuto e meio na minha mão. E aí, porque era um jogo de inteligência e de alavancas, e de usar a força dele contra ele próprio. Então eu não tinha essa preocupação. Eu só pedia que aquela pulsão que ainda estava forte em mim, o cucuruco dava aquela tremida aqui, eu ficava doido, partia para as cabeças, né? Baianava logo o bicho, double leg, pá, joelho na barriga, atropelava para lá e para cá, acabava. Porque uma coisa é luta de UFC, tudo fofo, tudo luvinha, tatamezinho macio. Mas, cara, na rua, se você derrubar um cara bem derrubado, ele não levanta mais. Ou se você puser o joelho na barriga dele, entrar com uma, pegar a cabeça dele, bater no asfalto, já ele era. fica lá. Então era rápido. E eu era bom nisso. E aí era Jesus me segura.